ouviu falar em uma cidade chamada Carcassonne? Talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome. Se trata de uma cidade francesa, com mais de 2.600 anos. A maior cidade medieval fortificada da Europa. E uma das cidades medievais mais bem preservadas do mundo. Ela também é conhecida como a Cidade de Duas Cidades. E você vai saber o porquê disso, conferindo todo este vídeo até o final. E assim você vai descobrir que lugar é esse, como que é essa cidade medieval tão bem preservada, como que é viver lá, o que que tem lá hoje, o que que já aconteceu nesse lugar ao longo da história. E quando nós falamos em uma cidade medieval, a gente está falando sobre uma cidade que viveu muito intensamente a época da Idade Média, aquela época em que tinha muitas batalhas, muita guerra, invasões das cidades, aquelas cidades com as suas muralhas que iam sendo construídas para evitar os ataques de outros povos, as invasões a essas cidades. É aquela arquitetura onde os prédios, as casas eram feitos em pedra, onde tinha castelos e torres. Uma época que era comandada pela Igreja Católica. O poder maior era da Igreja. E quem não obedecia ao que a Igreja pregava, quem pensava alguma coisa diferente, contrária, quem fazia alguma coisa que a Igreja não gostasse, era perseguido, era condenado por heresia. E muitos acabaram nas fogueiras, nos tribunais da Santa Inquisição. Inclusive, nessa cidade que nós vamos conhecer hoje, foi feito um tribunal da Santa Inquisição lá nessa cidade, porque a população de lá foi perseguida e condenada por heresia. Você vai saber por quê, o que aconteceu. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a conhecer esse canal, conhecer as playlists de diversos temas que nós temos por aqui, que com certeza você vai encontrar algo que te agrade. Tem temas para todos os gostos, e se você não encontrar aquilo que você está precisando saber mais, é só deixar nos comentários a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. E uma dessas playlists que nós temos por aqui é sobre os lugares do mundo, lugares diferentes, lugares históricos, lugares curiosos que existem por aí, onde nós trazemos a história completa desse lugar, tudo que já aconteceu lá, as características, a cultura, o que é feito lá, como que é esse lugar, como que é as religiões de lá, como são os costumes das pessoas. E esse é mais um desses vídeos, onde hoje vamos falar sim sobre um lugar diferente, que talvez você nem sabia que existia, que é essa cidade francesa de Carcassonne. Um lugarzinho bem curioso, bem diferente, que tem uma cidade medieval muito bem preservada, com arquitetura, com castelo, um lugar que tem muita história para contar, que viveu intensamente sim aquela época da Idade Média, com todas aquelas coisas que aconteceram. É mais uma aula de história, é mais uma viagem no tempo que você vai acompanhar nesse vídeo de hoje. E Carcassonne também é conhecida como a terra do cassoulet, que é um prato feito à base de feijão, com linguiça, com carne de pato e mais outras coisas misturadas ali dentro. E é uma receita originária da Guerra dos 100 Anos, que terminou em 1453. É a época que esta cidade estava vivendo muito forte, aquela era da Idade Média. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu gostei aqui, já vai deixando o seu comentário, porque dá trabalho para fazer esse tipo de vídeo, então o seu feedback ajuda a valorizar esse trabalho. E você também pode conferir os outros vídeos que nós já temos por aqui sobre esses outros lugares do mundo, que nós já temos vídeo aqui no canal, que você pode assistir e viajar no tempo, conhecer esses lugares sem precisar sair do lugar. Cada um traz uma aula de história, e que é sempre bom saber mais sobre outras culturas, outras histórias que já aconteceram na história do mundo. E então vamos agora
conhecer mais um lugar que existe no mundo, um lugar curioso, um lugar diferente, um lugar que talvez você nunca ouviu falar, não conhecia e vai conhecer agora, através desse vídeo. Então me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário com a sua sugestão. Que lugar no mundo que existe e que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com esse daqui. E vamos a Carcassonne! Carcassonne é uma cidade do sul da França, do departamento de Aude, na região de Occitânia, na região natural conhecida como o Carcassés ou o Carcassonais, uma planície limitada pela Montanha Negra a norte, o maciço das Corbieres a leste, a planície do Lauragais a oeste e o Vale do Aude a sul. Possui em torno de 50.000 habitantes em uma área de 65 km². A comuna é tradicionalmente dividida em duas. A cidade baixa, originalmente Bastille de Saint-Louis, que ocupa as margens do rio Aude ao ocidente, a 100 metros de altitude, e a cidade alta, ou cidadela, a Cité, que é a parte mais antiga e intramuros, que ocupa a colina debruçada sobre o Aude, a cerca de 150 metros de altitude. É a maior cidade medieval fortificada da Europa e uma das cidades medievais mais bem preservadas do mundo. A cidade situa-se numa região povoada desde o Neolítico, na planície do Aude, na encruzilhada de dois importantes eixos de circulação, usados desde a pré-história, que ligam o Oceano Atlântico ao Mediterrâneo e o maciço central francês aos Pirineus. É conhecida pela sua cidadela, construída por volta de 890 a 910, para defesa contra os ataques dos normandos e inscritas na lista do Patrimônio Mundial desde 1997. Os dois bairros mais importantes são a Cidadela e a Bastide. Ambos são ligados pelo bairro da Trivale, onde se situa a Ponte Velha, que cruza o Aude. A Cidadela ergue-se sobre um promontório elevado e é rodeada por espessas muralhas desde a Idade Média. O habitat urbano da cidadela é denso e antigo, e a circulação de automóvel é difícil, regulamentada e interditada nos meses de julho e agosto. A cidade baixa é uma antiga bastide com planta regular em hexágono, cujos ângulos são franqueados por bastiões. As ruas cruzam-se em ângulo reto e organizam-se em volta de uma praça central, a Praça Carnot. Em volta do conjunto da Bastide há um boulevard que segue o percurso das antigas muralhas destruídas em 1764 por ordem do bispo Armand de Bazin de Bezons. A cidade tem uma rica história que remonta a mais de 2.600 anos. Carcassonne é uma colina já habitada desde pelo menos o tempo dos romanos, devido à sua boa posição defensiva. Era uma fortificação fronteiriça, já nos limites do sul do Reino de França, e lugar de uma cruzada intensa contra o que a Igreja viu como heresia, num prelúdio da Inquisição. Carcassonne é também um dos maiores exemplos de arquitetura militar medieval. A cidade fortificada tem uma parede dupla e mais de 50 torres, muitas das quais datam do século XVIII. Edificada sobre uma colina rochosa, a cidade foi ampliada por várias dinastias francesas e espanholas, incluindo os visigodos, os mouros, os francos e os reis de Aragão.
A história de Carcassona está intimamente ligada à sua cidadela. Só em 1247 é que a cidade se expandiu de fato para fora da cidadela, com a criação da Bastide Saint-Louis, primeiro núcleo da chamada Cidade Baixa. A sul da cidadela havia 5 castelos-fortaleza, de Termes, de Aguilar, de Quéribus, de Peripertuce e de Puy-Laurens, conhecidos como os 5 filhos de Carcassona, que defendiam a passagem dos Languedoc contra os espanhóis e cujas ruínas ainda subsistem. O local onde se situa a cidade já era habitado no Neolítico, como é atestado por objetos encontrados, dos quais o mais célebre é o machado de pedra polida em nefrita, que pertenceu ao mineralogista Alexis Damour e que se encontra no Museu de Toulouse. Ali existiu desde cedo um sítio proto-histórico muito ativo, situado junto ao rio Atax, o Aude, a que Plínio o Velho se refere com o nome de Carcasso dos Volcas Tectóssagos. Esse povoado original situa-se no Planalto, onde passa atualmente a autoestrada A61. Por razões que se desconhecem, no século VI a.C., o povoado foi transferido para o local onde se ergue atualmente a cidadela. No fim do século II a.C., o local povoado por Volcas Tectóssagos era já um ópido com fossos e habitações gaulesas, de que os romanos se apossaram e fortificaram em 118 a.C. Os romanos seguiram os visigodos no século V d.C. e os sarracenos no século VIII, que ali permaneceram durante cerca de 30 anos antes de serem rechaçados pelos francos. Após a dissolução do Império Carolíngio, no final do século IX, iniciou-se a época feudal, ficando Carcassona sob o domínio da família Trencavel, que governou a cidade como uma dinastia entre os séculos XI e XIII. Carcassona prosperou durante essa época e tornou-se um local estratégico de primeira importância no Languedoc. O catarismo, que foi um movimento religioso que acreditava em karma e mais outras coisas e desacreditava de alguns sacramentos da Igreja Católica, teve muitos adeptos em Carcassona. Os cátaros foram protegidos pelo Visconde Raimundo Rogério Trencavel, o que fez com que a cidade fosse considerada terra de heresia pelo Papa e, consequentemente, um dos alvos da Cruzada Albigense, liderada primeiro pelo legado papal Arnaldo Amaurico e depois por Simão de Montfort. Em agosto de 1209, o exército de Cruzadas sitiou Carcassona. O Vaticano autorizou uma cruzada nessa cidade, que é uma guerra santa da época. E essa guerra foi contra o povo de Languedoc, a primeira e única cruzada de cristãos contra cristãos da história. Os 2 burgos caíram rapidamente, tendo sido prontamente destruídos e incendiados. Trencavel foi preso e morreu pouco depois. Após a tomada da cidadela, as terras dos Trencavel foram dadas a um dos barões do norte, o célebre Simão de Montfort, o filho deste e sucessor do Viscondado de Carcassona, Amalrico VI. Doou depois as suas terras ao rei da França, que as integrou no domínio real em 1224. Em 1234 foi instalado na cidade um tribunal da Santa Inquisição. Em 1240, Raimundo II Trencavel
filho de Raimundo Rogério, liderou uma tentativa de revolta dos carcassonenses, o que levou o rei São Luís a perseguir a população da cidade, que foi depois autorizada a estabelecer-se na outra margem do Aude, onde foi fundada uma nova cidade. Foi então criada uma bastide por baixo da cidadela, tornando Carcassona uma cidade bicéfala, onde cresceu uma rivalidade feroz entre a cidadela e a nova cidade baixa, tanto em termos sociais como em termos econômicos. Em 1248, a cidade baixa foi dotada de um consulado, governo municipal autônomo. A cidade passou então a ser governada por 6 cônsules, com a ajuda dos notáveis locais. No século XIV, a cidade era o principal centro de produção têxtil da França, que usava como matéria-prima a lã proveniente dos rebanhos da Montanha Negra e do maciço das Cordilleiras. Os têxteis eram exportados para os grandes entrepostos comerciais da época, como Constantinopla e Alexandria. Em 1348, a peste assolou Carcassona e o resto do país. A epidemia foi recorrente até o século seguinte. No mesmo período, a Guerra dos 100 Anos provoca numerosos danos. O Príncipe Negro devastou a Cidade Baixa pelo fogo em 1355, mas poupou a cidadela devido ao fato de que um cerco vitorioso seria muito longo e atrasaria suas pilhagens. A Bastide foi parcialmente reconstruída, apenas metade, e fortificada em 1359. A indústria de tecidos de lã foi também reiniciada e desenvolveu-se, apesar de Carcassona nunca ter sido visitada pelo rei Luís XI. Este confirmou os privilégios da cidade e não hesitou em defendê-la em março de 1462. A partir do início do século XVI, a Cidade Baixa cresceu mais do que a cidadela, que perdeu seu papel militar. Em 1531, o protestantismo faz a sua aparição na cidade, mas os calvinistas foram perseguidos na Cidade Baixa, a qual viu as suas fortificações reforçadas. A cidade tornou-se uma base para os católicos que dali dirigiam ataques contra as aldeias protestantes da região, como Limoux, Bran e outras. As rivalidades crescentes entre a cidadela e a Cidade Baixa provocaram a destruição na Cidade Baixa. No início da década de 1560, os protestantes de Carcassona são massacrados. Carlos IX passa na cidade durante a sua volta à França, acompanhado pela corte e pelos grandes do reino. O seu irmão Duque de Anjou, Henrique de Navarra, e os cardeais Carlos de Bourbon e de Lorraine. Pouco a pouco, a cidadela foi perdendo a sua importância com a transferência de numerosas instituições para a Cidade Baixa em expansão. A riqueza devida ao comércio de tecidos permitiu embelezar a cidade. Nesse período foram construídos vários hotels, que são palácios urbanos particulares, sumptuosos. O abastecimento de água foi melhorado, as ruas foram pavimentadas e iluminadas, tornando a cidade mais moderna. As velhas muralhas da Cidade Baixa foram demolidas no século XVIII, na mesma época em que foi construído o Portal dos Jacobinos. Contudo, a indústria de tecidos, praticamente a única atividade industrial da cidade, desaparece devido a vários problemas. Durante a restauração, a atividade é mecanizada e os salários baixam consideravelmente, provocando a miséria dos últimos tecelões da cidade, acentuada também pela concorrência da viticultura. A cidade envolveu-se pouco na Revolução Francesa. Em 29 de janeiro de 1790, é criado o departamento de Aude,
com capital em Carcassona. A concorrência da indústria têxtil britânica e a mecanização introduzida durante a restauração fazem baixar os salários dos tecelhões da cidade, o que, aliado ao aumento de preço dos alimentos, provoca miséria, fome e descontentamento popular na cidade. Entre 1795 e 1800, a cidadela deixa de existir como entidade político-administrativa, sendo absorvida por Carcassona, a cidade baixa. No século XIX, assiste-se ao início do interesse pela preservação dos monumentos históricos e pelo restauro e valorização do patrimônio francês. A cidadela, completamente arruinada, recebe a atenção de eruditos locais como Jean-Pierre Crosmayer-Vieille, que, apoiado por Prosper Mérimée, inspetor dos monumentos históricos, impulsionam trabalhos de restauração, cujo primeiro exemplo foi a Basílica de São Nazário e São Celso. Seguem-se numerosas expropriações. Todas as construções das muralhas foram suprimidas e uma parte considerável da população da cidadela foi transladada. Em 1907, os viticultores carcassonenses participam na revolta dos viticultores para denunciar os problemas que afetam a viticultura do Languedoc. Em setembro de 1907, Carcassona adere à Confederação Geral dos Viticultores do Midi, a CGV, a primeira união sindical francesa. Em 1944, a cidadela de Carcassona é ocupada por tropas alemães, que usam o Castelo Condal como armazém de munição e explosivos e expulsam os habitantes. Joy Bousquet, comandante da Legião de Honra, indigna-se com esta ocupação e escreve uma carta ao prefeito pedindo a liberação da cidadela, considerada por todo o país uma obra de arte que se tem que respeitar e deixar livre. E em 1997, a cidadela de Carcassona foi classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Com 3 milhões de visitantes anualmente, é um dos locais mais visitados da Europa. A cidade é um conjunto medieval único na Europa devido ao seu tamanho e ao seu estado de conservação. É rodeada por 2 linhas de muralhas e no seu interior destaca-se o chamado Castelo Condal e a Basílica de São Nazário. Situado no interior da cidadela, o Castelo Condal é uma fortaleza onde residiam os viscondes de Carcassona. Algumas das suas fundações assentam sobre os domos, uma casa romana, no século I d.C. O castelo foi construído no início do século XII e desse período ainda existe uma parte do donjon, que é uma torre de menagem com funções residenciais. Foi modificado várias vezes ao longo dos séculos. Em 1229, quando se tornou a sede do senescal, representante do rei encarregado da aplicação da justiça e do controle da administração. Entre 1240 e 1250, foi construída uma muralha para o fortificar, construída por uma cortina de torres redondas, com castelejo de entrada, uma barbacã e um fosso. A Basílica de São Nazário é uma igreja românica construída no século XI, no local onde antes se encontrava uma catedral carolíngia, da qual não há quaisquer vestígios. Foi bendita e consagrada a catedral pelo Papa Urbano II em 1096. A cripta data igualmente da época da construção da nova catedral pela família Trencavel. Os vitrais originais da basílica encontram-se na Sainte-Chapelle, em Paris. A catedral foi construída em arenito no exterior. Foi ampliada entre 1269 e 1330.
no estilo gótico imposto pelos novos senhores da região, com um transepto e um coro muito elegantes, uma decoração de esculturas e um conjunto de vitrais que estão entre os mais belos do sul da França. Uma grande parte dessas decorações e do acabamento das abóbadas deve-se ao financiamento do prelado Pierre de Rochefort. A Capela Catedral Norte contém o monumento comemorativo da sua morte. O arcebispo de Carcassonne, Pierre Rodier, tem o seu brasão na capela colateral sul. A Basílica de São Nazário está classificada como monumento histórico desde 1840. É possível observarem-se os dois estilos, românico e gótico, nos vitrais, nas estruturas e em todas as decorações da igreja. Nas fachadas há numerosos vitrais do século XIII e XIV, que representam cenas da vida de Cristo e dos seus apóstolos. Até o século XVIII, a Catedral de São Nazário foi o principal centro religioso de Carcassonne. No fim do antigo regime, o cabido da catedral mantinha um pequeno grupo de música, composto por um organista, um maestro e pelo menos 5 meninos de coro. O cabido foi extinto em 1790 e em 1801 a igreja perdeu o título de catedral para a igreja de São Miguel, situada na Bastide, fora da cidadela. Essa transferência ocorreu num contexto de mudanças, com o abandono da cidadela e expansão da Cidade Baixa. A antiga catedral foi declarada basílica em 1898 pelo Papa Leão XIII. A Bastide Saint-Louis, mais conhecida como Cidade Baixa, é o centro de comércio e residencial de Carcassonne. A criação de um burgo sumariamente fortificado foi autorizado pelo rei Luís IX de França em 1247. A muralha que rodeava o burgo, da qual apenas existem alguns vestígios, tinha 2,8 km de perímetro e foi construída entre 1355 e 1359 por ordem do Conde de Armagnac. Em 1355, a Cidade Baixa foi saqueada pelo Príncipe Negro. Em 1539, a Bastide foi modificada e adquiriu o aspecto atual. A planta da Cidade Baixa, típica das Bastides do sul de França, é em quadrícula centrado na Praça Carnot, que ainda hoje é o local do mercado. As ruas estreitas cruzam-se em ângulo reto e vão de um lado ao outro da cidade. O traçado das ruas permitia aos defensores medievais percorrer sem obstáculos toda a cidade, a cavalo, para defenderem as muralhas atacadas. No fim do século XVI, durante as guerras religiosas, as muralhas foram reforçadas com 4 bastões: o de Saint-Martin, o do Calvário, o de Montmorency e o da Torre Grande, ou dos Moinhos. A porta monumental dos Jacobinos é uma das 4 portas que se situam nos pontos cardinais da muralha da Bastide. Atualmente, a Bastide é construída por ruas onde está interdito o trânsito de automóvel e onde há numerosas lojas. No verão, é montado um palco na Praça Carnot para espetáculos gratuitos do Festival da Bastide. Entre a Cidade Baixa e a Cidadela, Carcassonne tem vários edifícios religiosos. 2 das igrejas, a Catedral de São Miguel e a Igreja de São Vicente, foram construídas quando as suas respectivas aldeias se constituíram durante a Idade Média. A primeira foi construída em 1247 e é o local de culto da Bastide Saint-Louis. De estilo gótico languedociano, tornou-se catedral em 1803, depois da destituição da Basílica de São Nazário, situada na cidadela. A parte sul da catedral estava encostada a uma muralha construída depois da destruição do burgo, em 1355.
O campanário tem 3 andares retangulares e maciços e um quarto ortogonal. A catedral foi restaurada várias vezes. A igreja de São Vicente foi construída em 1269 e possui a segunda maior nave de tramo, único de França, 20 metros. A igreja de Saint-Gimer situa-se no bairro da Barbacane, ou Barbacan, no sopé da cidadela. É mais recente do que as restantes, tendo sido construída por Viollet-le-Duc entre 1854 e 1859, no sítio da Barbacan de Alde, que foi demolida nessa altura. A capela homônima já existia no bairro antes da construção da igreja. Foi construída no século XVII, no local da casa onde nasceu Saint-Gimer, bispo de Carcassona, no início do século X. Além de Saint-Gimer, há várias capelas na cidade, como a de Nossa Senhora da Saúde, a Notre-Dame de la Santé, construída em 1527, com dinheiro deixado em testamento por Jean de Sykes. Fazia parte do Hospital dos Pestilentos, que se situava junto da Ponte Velha. Outra capela é a das Carmelitas, situada na Basílica Saint-Louis. Foi reconstruída várias vezes no século XIV e depois nos séculos XVII e XVIII. Há também um templo protestante na Rua Antoine Marty, que foi inaugurado em 1890. A sua fachada sóbria faz lembrar uma igreja anglicana. Em 2000, foi inaugurada a mesquita As-Salam, no bairro La Conte. Na cidade existem vários espaços verdes, como jardins e parques, e também vários hotéis com finalidades importantes no município. Há outras edificações com importância histórica, como a Ponte Velha, com 225 metros de comprimento sobre o Alde. Foi a primeira ponte a ligar a cidadela à Bastille. Atualmente está reservada a peões. Dela tem-se uma bela vista das muralhas da cidadela e do bairro de Trevale, situada abaixo da cidadela. É nesse bairro que se encontra a Manufaturada Real de La Trevale, um conjunto de oficinas destinada à confecção de tecidos. A fábrica foi criada em 1696 por Goulbert para fomentar a exportação de têxteis de qualidade para o Mediterrâneo Oriental. O único edifício que se conserva da antiga fábrica situa-se na extremidade da Ponte Velha e atualmente está integrado no conjunto da chamada cidade administrativa. No coração da Basílica Saint-Louis encontra-se o Halle aux Grains, que é um mercado de cereais, datado de 1769. Um monumento à resistência, uma escultura monumental da autoria de René Hichet, situada no Boulevard Marcou, que representa 2 lutadores enfrentando-se. A cidade dispõe de várias infraestruturas para a promoção da cultura. O Teatro Jean Deschamps, ao ar livre, está instalado no centro da cidade e é um local privilegiado dos espetáculos dos festivais que se realizam todos os verões. No Teatro Municipal Jean Allard são representadas várias peças ao longo de todo o ano. É um teatro característico do período entre as 2 guerras mundiais, sóbrio e funcional, construído em 1933, no que era o antigo convento dos dominicanos. As decorações interiores incluem pinturas de J.N. Garrigues et de J.N. Jaumes. Está classificado como um monumento histórico. Além desses 2 teatros, há mais 2 salas de espetáculos. O auditório instalado na antiga capela do Colégio dos Jesuítas e a Champerhall Rouge,
na Rua Trevale, no sopé da cidade. O Museu de Belas Artes de Carcassona ocupa o antigo Presidial, que era um tribunal do antigo regime. Situado nos boulevardes da Cidade Baixa, possui uma coleção de pinturas ocidentais do século XVII e XIX, uma coleção de faianças, tapeçarias e objetos de arte. Entre as obras do seu acervo, destaca-se um grande telescópio que foi usado por Napoleão durante a sua viagem de regresso à Ilha de Elba, em 1815, e estava esquecido desde um fogo ocorrido nos arquivos do museu em 1942. Foi redescoberto em 2011. A biblioteca tem um fundo importante de documentos antigos e preciosos, como, por exemplo, o único exemplar conhecido do manuscrito do romance Flamenca, considerado um protótipo do romance de Amor Cortês, ou os arquivos do filósofo Ferdinand Alquier. Nessa cidade também tem o Museu da Santa Inquisição, onde pode conhecer mais sobre a arte medieval, inclusive ver a reprodução de cenas de tortura daquele tempo. O Portal dos Jacobinos é uma das entradas medievais que dão para a La Bastille, que é a parte residencial de Carcassonne. O portal dá início a uma rua que leva até o canal do Midi e acaba na estação de metrô da cidade. A rua é repleta de lojas e super agradável para uma caminhada durante o dia. O Festival de Carcassonne é um famoso festival que movimenta a cidade, atrai turistas do mundo todo. Acontece todos os anos no mês de julho e conta com shows de grandes artistas. O Lago de Cavaliere conta com 3 praias, com uma faixa de areia perfeita para aproveitar para tomar um sol ou brincar com as crianças. Além disso, durante o verão acontecem diversas atividades de lazer. O estacionamento é gratuito e o local possui área para piquenique à vontade. Localizada no coração da cidade, a Praça Carnot é muito animada e cheia de restaurantes, ideal para quem não deixa de degustar bons pratos onde quer que vá. Além disso, a praça também é palco de uma feira que acontece semanalmente, onde se pode encontrar frutas, verduras, legumes e flores. O Le Café de Nuit é uma balada agitada da cidade e já no meio da semana acontece festa. Então, esses são alguns dos lugares interessantes que existem hoje na cidade de Carcassona, a cidade de 2 cidades, porque tem a cidade medieval, com as suas muralhas toda fechada, que atrai turistas o ano todo, muitas pessoas interessadas nessa arquitetura medieval, pessoas que sabem apreciar essa arquitetura antiga, que tem castelo, que tem lojinhas, restaurante, e o prato principal desse lugar é o cassoulet, que, como eu falei, é um prato à base de feijão e linguiça com mais outras coisas dentro. E é muito típico desse lugar. Todo mundo que vai para lá não sai de lá sem experimentar esse prato. E dizem que é muito bom. E essa cidadezinha medieval, ela é situada no topo de uma espécie de montanha. E nos pés dessa montanha, na parte de baixo, formou-se a cidade nova de Carcassona, que é uma cidade normal, como qualquer uma outra que nós conhecemos por aí. Tem prédios, tem casas um pouco mais modernas, porém não tanto, porque é uma cidade antiga também. Mas é também uma cidadezinha bonita para quem gosta de apreciar uma arquitetura diferente, um pouco mais antiga. E que também tem uns lugares bem bonitos por lá. E se você gosta desses assuntos de cidades medievais, futuramente traremos mais histórias de outras cidades parecidas com essa que existem pelo mundo por aí. E que despertam bastante curiosidade,
tem outras que têm outras características, outra história, outras coisas que aconteceram, outras curiosidades que existem nesses lugares. E assim você também adquire conhecimento, fica sabendo que esses lugares existem, fica sabendo um pouco mais sobre a história mundial, sobre essa época medieval, uma época que teve muitas coisas marcantes, como os tribunais da Santa Inquisição, que condenaram muitas pessoas, muitas dessas pessoas talvez inocentes, né? Que tem aí a história da Joana d'Arc condenada à fogueira, a história de outras personalidades importantes que também passaram pela mesma situação. Teve a história das cruzadas, essas guerras santas. Então ainda falaremos mais sobre outros lugares que também foram palco dessas coisas que aconteceram na Idade Média. E se você não gosta deste assunto, você deixa aqui nos comentários a sua sugestão de que outros lugares do mundo que você gostaria de encontrar um vídeo como este. Qual lugar que você gostaria de encontrar por aqui, falando tudo sobre a história, as características, a cultura. O seu comentário nos ajuda na construção do Diário da Vida e nos ajuda muito para saber o que trazer aqui que vai lhe agradar. Então deixa a sua sugestão de país, cidade, estado, um lugar diferente, um lugar curioso, um lugar que você gostaria de conhecer mais, de saber mais sobre a história, que logo a sua sugestão pode estar por aqui em forma de vídeo. E já fica por aqui agora e confere os outros vídeos sobre os outros lugares que nós já temos por aqui. Tem vídeos sobre Paris, Finlândia, Verona, Pistoia, Viena, Pensilvânia, e que já estão aqui disponíveis para você assistir, com suas histórias e muitas coisas interessantes que esses lugares têm para contar. E muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Clica aqui no gostei, compartilhe com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário, que é muito importante. Confere os outros vídeos que nós já temos sobre esses assuntos e sobre outros assuntos diferentes que podem lhe interessar muito. Conheça o Diário da Vida. Se inscreve, compartilhe e esteja sempre por aqui, porque todas as semanas tem novidade. Muito obrigada pela sua atenção, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.